Antes de iniciar a poda de uma árvore, devemos procurar desinfetar a tesoura. Podemos utilizar álcool, deitamos umas gotinhas de álcool sobre a tesoura e desinfetamos as duas lâminas. E depois podemos começar a poda de uma determinada árvore. Quando acabamos, antes de passar à árvore seguinte, voltamos a repetir o mesmo processo. É uma maneira de evitar transmitir doenças de uma árvore para outra. Existem diversas operações de poda. Uma delas é o atarraque. O atarraque consiste em cortar um ramo ao longo do seu comprimento e, portanto, eu posso fazer este corte aqui, será um atarraque. Posso cortar apenas com pouca intensidade a parte terminal e designa-se normalmente por desponta do ramo. Ou posso cortar a meio do seu comprimento ou mais intensamente, deixando apenas a parte basal do lançamento. Um atarraque é realizado para promover a ramificação do ramo no local do corte, ou seja, o que eu espero é que o ramo emita novos lançamentos no ciclo que vem a partir deste local de corte. Existe outra operação que é o atarraque sobre ramo lateral. Então é o corte de um ramo mais velho sobre o outro que nasceu sobre ele, que se insere sobre ele. É o caso deste ramo que está aqui, que tem 2 anos e sobre o qual se inserem novos lançamentos. Então o atarraque sobre o ramo lateral, eu corto o ramo mais velho sobre um ramo mais novo. O resultado esperado é que a planta dirija o seu crescimento para o ramo que ficou, ou seja, o ramo sobre o qual nós estamos a atarracar. Outra operação de poda é a desramação. A desramação consiste em cortar um ramo no local onde ele se insere. Um exemplo de uma desramação é o corte deste ramo. Outro exemplo é o corte deste ramo. Ainda mais outro exemplo é o corte deste ramo. Eu estou a cortar o ramo no local onde ele se insere. Uma desramação frequente é retirar ramos mistos com antecipadas que estão mal inseridos. Esta é uma desramação. Qual é o resultado esperado? É que a planta suprima o crescimento naquele local e normalmente facilita a entrada de luz dentro da planta. Como objetivo principal, temos fazer o equilíbrio entre o vigor e a frutificação. A noção de equilíbrio de uma árvore não é fácil, mas ela pode ser compreendida através da noção de desequilíbrio para a vegetação ou desequilíbrio para a frutificação. O desequilíbrio para a vegetação existe quando predominam na planta os ramos mistos muito vigorosos do tipo ladrão. São ramos mistos que são com muitas antecipadas e muito altos e eretos. O exemplo, nesta planta temos um ramo misto muito vigoroso, 2, 3 e por isso, quando esses ramos predominam, a planta diz-se desequilibrada para a vegetação, tem muito vigor. Pelo contrário, se predominam ramos mistos, pouco vigorosos, como este que está aqui, que é um ramo floral, muito pequenino, onde apenas existem gomos florais, então a planta diz-se desequilibrada para a frutificação. O segundo objetivo da poda é manter a planta numa altura que facilita as operações culturais.
quer a poda, quer a monda dos frutos, quer a colheita. Como terceiro objetivo, eu tenho que facilitar o arejamento e a iluminação no interior da copa. O terceiro objetivo conjuga-se com o quarto, que é fazer a distribuição dos ramos mistos produtivos ao longo da copa. E por último, eu tenho como objetivo final obter o máximo ajuste entre a carga que eu deixo à poda e a capacidade que a planta tem de produzir. Para isso, vamos pôr em prática, tendo sempre em consideração estes 5 objetivos, vamos pôr em prática os princípios da poda. Então vamos podar uma árvore um pouco mais equilibrada do que esta. Quando eu chego a um pessegueiro que está por podar, eu tenho imensa densidade de ramos. E tenho que atuar de duas maneiras: identificar os ramos mistos, equilibrados e bem posicionados. É o caso deste ramo que está aqui, é um ramo misto, equilibrado e bem posicionado. A mesma coisa ocorre com este. Mas se este está mais atrás, é este que eu vou aproveitar. Então vou fazer um atarraque sobre o ramo lateral e vou retirar a antecipada a este lançamento. Quer dizer que neste local eu fiquei com 2 ramos mistos equilibrados para assegurar a produção. Então vou retirar este, que tem muitas antecipadas e portanto é muito vigoroso e ficaria o pessegueiro com carga a mais. Faço esta desramação. Este lançamento que está aqui, a primeira substituição aparece para dentro da árvore, não é uma situação desejável. Então vou retirar e vou aproveitar o primeiro lançamento que tem uma direção mais vertical. Atarraque sobre o ramo lateral e desramação. E posso identificar muito rapidamente que este é um ramo misto muito vigoroso, é um ramo ladrão, que não tem frutificação na parte de baixo, a frutificação aparece apenas nas antecipadas e na parte superior do ramo, que é muito alto. Então eu vou retirá-lo através de uma desramação. Retirei este lançamento, retirei também este lançamento, que também é um ramo misto com muitas antecipadas, e consigo identificar um ramo misto equilibrado capaz de assegurar a produção inserido numa parte mais baixa da copa. Então vou fazer um atarraque sobre um ramo lateral e neste momento eu tenho aqui 3 ramos mistos equilibrados, não preciso deste ramo floral e também não vou aproveitar este ramo misto, vou fazer esta desramação e a planta vai ficar mais arejada no seu interior, menos densa de ramos. Aqui tenho uma boa substituição deste ramo, atarraque sobre o ramo lateral e vou retirar as antecipadas deste ramo. Para quê? Para que a fruta se localize no ramo e ele consiga empar posteriormente, emitindo novos lançamentos. Neste local, o ramo misto mais equilibrado e que está mais perto da parte central da copa é este. Então eu posso retirar todo este conjunto de ramos, posso retirar este e eu vou ter a minha fruta distribuída por este conjunto de ramos mistos que está aqui. Neste vou optar por este ramo misto e neste por este. Retirar um ramo floral, que é a carga do fruto. Este que está muito vigoroso também. Opto por este e opto
por este. Tirar as antecipadas. E eu tenho uma árvore com esta zona, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ramos mistos capazes de assegurar a produção. Um dos princípios que eu posso utilizar na poda é a substituição de ramos mistos que já produziram por novos ramos mistos que hão de produzir, com uma inserção muito próxima do local do ramo mais antigo. É este exemplo que está aqui. Este ramo que vai daqui até aqui, ele tem 2 anos. E o que é que aconteceu? Quer dizer que ele era semelhante a este ramo quando foi deixado à poda, e com o peso dos frutos ele vai empando até atingir esta posição. E não só produziu os frutos, como se emitiram novos lançamentos a partir dele. Um lançamento está aqui, outro aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lançamentos distintos. Mas nem todos são semelhantes, sendo que, por exemplo, este lançamento que está aqui é um ramo misto com antecipadas e não é aquele que eu vou eleger para ficar. Eu vou eleger para ficar este lançamento que está aqui, que se insere muito próximo do local onde se inseriu o ramo mais velho e que permite a sua substituição. Então, vou cortar neste local. Com isto eliminei toda esta parte da planta e vou também fazer uma desramação cortando este lançamento. Com isto, eu estou a substituir um ramo velho que já produziu por um ramo novo que irá produzir neste próximo ano, neste local. O princípio da distribuição dos ramos por toda a volumetria da copa. Com esse princípio, eu pretendo captar o máximo de energia solar e distribuir os ramos ao longo de toda a copa, de modo que o peso dos frutos esteja adaptado a cada uma das pernadas. Como é que eu faço essa aferição? Pela visão global da planta ou ainda através da contagem do número de ramos em cada uma das pernadas. Este é o exemplo de uma árvore que já foi podada, onde se pode ver que os ramos estão distribuídos por toda a copa, inclusive no interior existem ramos produtivos. Não há um buraco completo sem ramos no interior. Sendo o pessegueiro uma planta que requer muita luz, é frequente o aparecimento de ramos secos no interior da copa, nas zonas mais ensombradas, como este ramo que está aqui e este e este. Simultaneamente aparecem também ramos que têm os entronós muito longos e onde predominam os gomos foliares, apenas aparecendo gomos florais na parte terminal. São ramos desequilibrados e pouco produtivos e que aparecem também no interior da copa. Então, devemos eliminar os ramos secos, é designada a poda sanitária, uma vez que eles podem ser uma fonte de doenças para a planta e, simultaneamente, esses ramos desequilibrados para a vegetação. Procurando os ramos mistos mais equilibrados e mais perto da copa, de maneira que haja uma renovação das pernadas, nunca deixando o interior sem ramos. Este é um ramo equilibrado e este é um ramo desequilibrado, então vou retirá-lo
Vou deixar este, tirar o ramo seco e, neste caso aqui, este será o ramo mais equilibrado. Cá está um ramo seco e um ramo completamente desequilibrado para a vegetação. Vou retirar estas antecipadas e eu consigo, neste caso, deixar o interior com alguma vegetação capaz de renovar esta parte da copa. Avaliar o vigor da planta calculando aproximadamente a capacidade de produção e a capacidade de suporte de carga. Para avaliar esta capacidade é importante ter em consideração o histórico do pomar ou o histórico da planta, que nos indica a capacidade que a planta tem de produzir. No entanto, nunca podemos ver a poda como uma operação isolada, pois o resultado e a capacidade que uma planta tem de produzir depende não só da poda, mas do conjunto de outros fatores, operações culturais e fatores externos. Dentre os fatores externos temos as condições climáticas, mas das operações culturais destacam-se a rega, a manutenção do solo, a fertilização, a proteção fitossanitária e a monda dos frutos. Mas vamos considerar aqui uns exemplos que nos ajudam a avaliar essa capacidade. No exemplo 1, a planta tem uma capacidade de produção de 50 kg por árvore. É uma árvore grande e vigorosa. Então, se pretendermos frutos que tenham um calibre correspondente a 170 gramas, essa produção de 50 kg corresponde a 300 frutos por cada árvore. Se considerarmos que cada ramo misto tem uma capacidade para produzir 5 frutos, essa produção corresponderá a 60 ramos mistos por cada árvore, ou seja, 15 ramos mistos por cada quadrante da planta. A indicação por quadrante visa a maior facilidade de contagem dos ramos. É mais fácil contar 15 ramos mistos num quadrante do que contar a totalidade de ramos que existem numa árvore. Vamos considerar um exemplo 2, de uma árvore com um vigor mediano e que tem uma capacidade de produção de 30 kg. Se continuarmos a pretender o mesmo calibre dos frutos, correspondente a 170 gramas, essa produção corresponderá a 176 frutos na árvore. E continuando a considerar que um ramo misto tem uma capacidade de produzir 5 frutos por cada ramo misto, a essa produção corresponde 35 ramos mistos na árvore, ou seja, 9 ramos mistos por cada quadrante da planta. Neste exemplo, é uma árvore com menor capacidade de produção, à qual corresponde um menor número de ramos deixados à poda. Vamos ainda considerar um exemplo 3. A mesma árvore com a mesma capacidade de produção de 30 kg. Mas, em vez de serem deixados à poda 35 ramos mistos, nós deixamos 60 ramos mistos. E cada ramo misto continuar a produzir 5 frutos, então teremos deixado à poda 300 frutos na árvore, o que equivale a cada fruto alcança apenas um peso de 100 gramas por fruto. Neste exemplo, foi deixada à poda uma carga de ramos excessiva, levando à formação de um número mais elevado de frutos, aos quais vai corresponder menor calibre. Em vez de termos frutos de 170 gramas, passamos a ter frutos com um peso médio de 100 gramas por fruto. Então vamos começar por podar esta zona da copa que está aqui. É uma zona onde há vários ramos de vários tipos. Este era um ramo que tem 2 anos e sobre o qual se inserem novos ramos, mistos, uns mais equilibrados do que outros.
aqui está um ramo misto equilibrado com uma posição vertical, relativamente próximo da origem do ramo. O primeiro é um ramo mais fraco, o segundo é um ramo um bocadinho mais horizontal e o terceiro tem uma posição mais vertical. E por último aparece este quarto, que está já um bocadinho saído para a linha. Então eu vou optar por fazer um atarraco sobre o ramo lateral, elegendo aquele ramo mais vertical para assentar a poda. Vou retirar este ramo misto que tem muitas antecipadas, vou eleger este ramo misto que é bastante equilibrado, retirando esta parte que é um atarraco sobre o ramo lateral e aqui uma desramação. Este ramo misto está muito vigoroso, vou fazer uma desramação. Este ramo misto pode ser substituído por este que está aqui e, portanto, vou também fazer uma desramação. Com isto eu estou a arejar a copa neste local e vou aproveitar este ramo misto que está relativamente perto, fazendo estes dois cortes, mas vou retirar as antecipadas para que a frutificação se desenvolva, os frutos se desenvolvam sobre o ramo principal e para que este ramo consiga empar e produzir os frutos com bastante luz. Para isso vou retirar este ramo, muito vigoroso, é um ramo ladrão, e vou aproveitar este ramo misto, que embora se dirija um bocadinho para o interior da copa, ele é bastante equilibrado. E portanto, neste local eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramos mistos, uma capacidade de carga suficiente para este local. Agora eu vou passar para aquele lado. Este ramo sai um pouco para fora da planta, para a entrelinha, então eu vou tentar manter a planta mais dentro da linha. Tenho aqui um ramo misto inserido no local correto, portanto posso cortar este todo que está aqui. Este, apesar de ter uma posição mais horizontal, é o ramo que está mais equilibrado. Vou retirar as duas e vou retirar todo este. Retiro as antecipadas, deixando os gomos florais na sua base. E, por último, então neste local ficaram 4 ramos capazes de produzir. Nestes estão cá os dois. Posso passar para a parte interior. Ficam estes 2 ramos e, portanto, vou retirar todo o restante. Este é o ramo misto mais perto da planta e com a posição mais vertical, portanto vou retirar tudo o que está à frente dele. E este é o mais próximo da planta em melhor posição, então vou retirar tudo o que está à frente dele. Este está seco, portanto, e agora vou passar para esta parte da copa. Nesta parte da copa está bastante cá em baixo e eu vou eleger os ramos mistos mais equilibrados. São este que está aqui, este será um ramo misto bastante equilibrado, embora não tenha a posição tão vertical, mas está para fora da copa, não é ensombrado por ninguém.
então posso aproveitar este e este. Então vou retirar tudo o que está à frente dele. Esta é uma parte que já está muito densa no interior da copa. Vou retirá-la completamente. Este é um ramo misto, muito vigoroso. Este é um ramo misto, muito vigoroso. Então vou ficar com estes 3 ramos que estão aqui, mais este. Não posso fazer isto. Aproveito este, retiro este e vou aproveitar este que se insere bem na pernada mais velha e mais próximo da planta. Vou retirar algumas das antecipadas. Com isto eu consegui uma distribuição dos ramos produtivos nesta parte da copa sem que eles se ensombrem uns aos outros. E tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ramos mistos nesta pernada. E portanto será uma capacidade equilibrada para o tipo de planta que temos. Espero que tenham gostado deste curso, que no final saibam identificar os órgãos de frutificação do pessegueiro e executar as diferentes operações de poda, de modo a obter o resultado final, que é uma planta equilibrada e com frutos de bom calibre e boas características. Mas não se esqueçam que a poda por si só não é suficiente para alcançar esse objetivo. É preciso complementar com as operações culturais, como monda, rega e fertilização. Por isso, desafio-vos a fazer o curso de monda de frutos, uma operação complementar da poda que é essencial para a obtenção de bons resultados.